Em meio à alta taxa de infectados pelo coronavírus, a esperança ressurge com o alto índice de recuperados, o que supera o número de óbitos no estado. A reportagem é de Andressa Alves e Pedro Ramos. Marcos Roberto é morador de Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje, curado após dias de tratamento, relata o que sentiu ao passar pela doença. Bem, os sintomas que eu tive foram dor de cabeça, febre, perca do olfato, perca do paladar e também tosse. Pai e esposo, Marcos ainda precisou isolar-se para preservar a família, o que para ele foi muito difícil, mas o apoio de todos foi fundamental para que ele encontrasse forças para enfrentar a doença. O tratamento da minha família, a preocupação em preservar a minha família também foi muito grande. Por o vírus ser algo novo que muda todo o nosso modo de vida, isso mexe muito com a gente e até necessita que a gente redobre a atenção. Mas a gente tem que pensar na família e principalmente nesse momento de pandemia, o nosso pensamento não deve ser só conosco, deve ser também com os outros, né? Então, a gente tem que ter, eu tive essa preocupação, não somente comigo, mas proteger a minha família, né? Mesmo dentro de casa, como eu disse, não é muito fácil. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já possui 1 milhão de recuperados da nova doença, um número maior do que a taxa de óbitos no país. Enquanto uma pessoa pode sentir o vírus mais forte em seu organismo, outras já sentem de maneira mais leves. O enfermeiro de 24 anos, Jonathan Lucas Ribeiro, foi infectado pela doença. Além de paciente, ele explica o porquê da taxa de recuperados superar a taxa de óbitos. Em um desses atendimentos eu fui infectado pelo coronavírus e graças a Deus não tive nenhum sintoma, fiquei assintomático, fiz meu isolamento de 14 dias e foi muito tranquilo para mim. O coronavírus ele tem uma taxa de mortalidade muito baixa, só que ele tem uma taxa de contaminação muito alta. Então assim, é uma doença letal, é uma doença que mata principalmente pessoas do grupo de risco, que são portadores de doenças crônicas, idosos, e a gente vê morrendo muita gente, não tá morrendo só idoso, tá morrendo gente nova também, tá morrendo gente que nunca precisou de ir pro hospital e chega no hospital e morre. A taxa de mortalidade é baixa em relação à quantidade de contaminados. Só como tem muitas pessoas contaminadas, a gente acaba tendo uma quantidade de óbitos muito grande. Então assim, graças a Deus é uma doença que está tendo uma mortalidade baixa. Tá? E tem muita gente que está se curando, muita gente que melhora. O próprio organismo combate a doença, a gente não tem ainda comprovação de nenhum medicamento que é realmente eficaz contra o coronavírus, então o próprio corpo combate e isso é muito bom. Por isso que a taxa de mortalidade do coronavírus acaba sendo baixa, graças a Deus. Só que, como tem muitas pessoas que se infectam, o número de óbitos é muito alto. Quando a gente fala taxa, a gente fala percentual. Quando a gente fala número, a gente está falando de vidas, de números mesmo de pessoas. A sensação de alívio invadiu Marcos Roberto ao receber a notícia que estava curado da infecção da Covid. Hoje, ao lado da família, ele comemora o seu diagnóstico. Bem, eu fiquei muito alegre, assim, radiante. O sentimento de se vencer a Covid-19 é um sentimento de se vencer uma guerra. Uma sensação assim de euforia total, né? Mas cabe ressaltar que, infelizmente, nem todos tiveram esse sucesso. Mesmo com notícias positivas, é necessário ressaltar a importância do isolamento social. E para isso, o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, fez um pronunciamento com o intuito de alertar a sociedade. O governo do Estado do Espírito Santo apresentou nesta semana a nova proposta de avaliação da matriz de risco dos municípios capixabas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. A matriz de risco ela faz parte de uma estratégia, de um planejamento do governo, para que inclusive a gente não se assuste caso essa medida for tomada em algum momento. Ela é uma estratégia que já prepara e alerta a sociedade alertando de que se nós tomarmos as medidas de distanciamento social, apoiarmos com muita coesão social e conseguirmos reduzir a quantidade de pessoas infectadas, nós poderemos não chegar a esse extremo,
Nós não alcançaremos o risco extremo se a população, se o comércio, se a indústria, se todo mundo se mobilizar e apoiar as medidas de distanciamento social. É necessário superar a marca de 50% do distanciamento social, da interação entre as pessoas, para que nós não cheguemos a uma situação de lockdown. Então, peço aqui o apoio da população capixaba, dos veículos de comunicação, de todos os atores da sociedade, da economia, para que a gente consiga, de fato, distanciar todo mundo nesse período muito importante para poder vencer a pandemia. Muito obrigado. É sempre bom ressaltar a importância do distanciamento social. Ficamos com você, Isabela. Obrigada, Pedro. Respeitar o distanciamento social é essencial para que um dia possamos viver normalmente. Caso sinta os sintomas, procure atendimento médico.